Maravilhoso Pai, nós te rendemos-te graça, Senhor, e louvor a Ti nesta noite. Agora abençoa Teu servo, Senhor, nosso irmão, presbítero irmão Marçal, que o Senhor escolheu para que nesta noite venha trazer a Sua palavra ao nosso coração. Abençoa o Teu filho, Senhor, usa nesta noite poderosamente, como sempre o Senhor tem usado, Pai. E eu creio que nesta noite não vai ser diferente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo nesta noite. E quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade, irmãos. Estou aqui na dependência do Espírito Santo. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui nesta noite. Mas glória a Deus, que não dependemos da nossa força, irmãos, mas dependemos do nosso Deus. E só estamos aqui, irmãos, porque um dia Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, Ele se ofereceu como um sacrifício vivo. Se não fosse Jesus, irmãos, nós não tínhamos esperança. Só temos esperança porque Ele nos conquistou essa esperança, né? Glória a Deus por isso. Agradeço a oração em meu favor, a confiança dos pastores. E aproveitando, irmãos, que você está em pé, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus já tem falado conosco desde o início deste culto, através dos louvores, através da palavra. E agora somente Ele vai dar continuidade, irmãos. O culto é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que dirige, Ele que nos ajuda, Ele é o Consolador, nos ensinador. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele sabia, irmãos, que se nós não tivéssemos a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguiríamos vencer. Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei só. Mandarei o Consolador. E é necessário que eu vá para que Ele venha. E Ele veio. E Ele está no coração daquele que verdadeiramente aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Nunca mais aquele que aceitou a Cristo vive sozinho. Porque dentro de nós, o Espírito Santo, Ele está em nós para nos ajudar. E você só está aqui nesta noite porque você um dia foi convencido por esse Espírito. Porque quem prega, somos nós que pregamos. Mas quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Tudo dele, tudo é para Ele, irmãos. Nós não somos nada sem Deus. Romanos capítulo 6, e o versículo 1 diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Assim andemos nós em novidade de vida. Sente glorificando e exaltando o nosso Deus. Irmão, se eu fosse colocar um tema para essa palavra, que eu não tenho costume de colocar, eu diria que nós poderíamos dizer que o tema seria: andemos em novidade de vida. Andemos em novidade de vida. Irmãos, só nós estamos aqui, irmãos, porque lá no passado, Deus encontrou um homem que andava com Deus. Deus nos criou do pó da terra, nos formou do pó da terra e soprou em nós o seu Espírito, está lá em Gênesis. E nós nos tornamos alma vivente. Começamos a ter vida, irmãos. E nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Eu creio que Deus nos criou, irmãos, porque Ele queria compartilhar com alguém o seu amor. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Mas um amor, se nós não temos com quem compartilhar, fica vazio. Então Deus criou o homem, criou a sua imagem e sua semelhança, e colocou ali naquele jardim, naquele lugar. E a palavra nos diz que ele vinha e conversava. Eles tinham um relacionamento com Adão,
depois com Eva. E Deus, vendo que Adão também precisava de alguém, ele então cria Eva. Da costela de Adão, né, Deus cria a Eva, a sua companheira, a sua adjutora, para estar ao seu lado. Porque Deus viu que o homem sozinho precisava de alguém. E Deus deu poder ao homem de gerar filhos, a mulher gera filhos, né? Mas todos nós sabemos, irmãos, que houve algo ali que tirou aquela comunhão. E todos nós sabemos que foi o pecado. O pecado é desobedecer a uma ordem, a um mandamento de Deus. Deus disse a Adão: tu pode desfrutar de tudo que tem aqui nesse lugar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode provar. No momento que Adão provou, primeiramente Eva provou e deu ao seu marido, eles pecaram, né? Eles perderam a comunhão que tinham com o seu Deus, o pecado. E o pecado trouxe consequências terríveis à humanidade. Todos nós sabemos que com o pecado veio a morte. Nós fomos feitos, irmãos, não para morrer, mas para termos uma vida eterna com Deus. Mas a morte só entrou porque entrou o pecado, a desobediência no nosso coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, chegou uma época, no tempo que Noé vivia, que Deus disse: me arrependo de ter criado o homem. Por que isso, irmãos? Por que Deus tinha se arrependido? Porque o pecado tinha crescido de tal maneira que Deus não suportou. Todas as atrocidades que estamos vendo, irmãos, né? A maldade do coração do homem que nós vemos hoje, estamos vivendo um tempo semelhante ao tempo de Noé. Deus então disse que ia destruir toda a sua criatura, não somente o homem, mas os animais. Mas ele então olha, e a palavra de Deus nos ensina, irmãos, em Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E só nós estamos aqui, irmãos, porque Noé andava com Deus. No meio daquela sociedade perversa, maligna, né, Deus olhou para a terra e viu em Noé um homem justo e perfeito. Por quê? Porque ele procurava fazer a vontade de Deus. Ele andava com Deus, ou seja, as suas atitudes eram corretas para com Deus, né? Aquilo que ele fazia perante os olhos de Deus era correto. Noé não se contaminou com aquela geração perversa, maligna, que vivia praticando o pecado. E é por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque naquele tempo, só quem foi salvo do dilúvio foi Noé e sua família. Entrou na arca Noé e sua família. Toda aquela geração foi consumida pelo dilúvio. Então Noé entra na arca e ali sua família passam ali 40 dias e 40 noites, e de Noé e seus filhos, né, vem uma nova geração. Só que a nova geração, a semente do pecado estava no coração do homem, e o pecado continuou, irmãos, e chegou até nós. Por isso que nós temos que, por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Ali tudo começou por ele, irmãos. Então a semente do pecado, ela está no coração do homem. E essa semente do pecado, ela só vai sair da nossa vida, ser anulada. Essa sentença de morte vai ser cancelada através de Jesus Cristo. E para que isso fosse cancelado, deveria ter sido vertido o sangue de Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo e sabia que teria que passar pela morte, e a morte de cruz. Jesus sabia que não poderia pecar, e a palavra de Deus diz que Jesus foi pecado de todas as formas, mas ele sem pecado foi levado àquela cruz. Ele sabia, irmãos, que não poderia falhar. Se ele falhasse, nós não tínhamos nenhuma esperança. Por isso que a palavra que nós lemos aqui, irmãos, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, quando nós tomamos a decisão, quando nós ali baixamos as águas do batismo, nós estamos dizendo ali para Deus que aquela velha vida que eu tinha não é mais a vida que eu quero. Agora eu quero uma nova vida.
É isso que representa o batismo. Eu morro para a minha vida que eu tinha e nasço para uma nova vida com Cristo. E essa é a palavra que eu quero trazer, falar dessa nova vida que temos após o nosso relacionamento com Deus e tomar a decisão de aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque o problema é, irmãos, que muitas vezes nós entregamos a nossa vida, mas queremos praticar as coisas que nós praticávamos antes de conhecer Jesus. Não, não é assim. Se nós morremos para a nossa velha vida, nós temos uma nova vida a viver. E essa vida é vivida na direção de Deus, do Espírito Santo, é uma vida agora para agradar a Deus. Não é mais para agradar o nosso corpo, nem os desejos pecaminosos que há em nós. Mas a nossa vida agora é feita para agradar a Deus. E muitas vezes nós entendemos, irmãos. Continuamos querendo levar a praticar as velhas coisas que nós fazíamos. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. E para isso, irmãos, Deus nos dá algo. E a primeira coisa, irmãos, que nós recebemos para nós viver essa nova vida, ou seja, uma novidade de vida, uma vida nova, é a fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível eu agradar a Deus. A primeira coisa que nós recebemos, irmãos, é a fé. Não a fé natural que todo homem diz que se eu sair ali na rua e perguntar, você acredita em Deus? Eu acredito. Não é esta fé, mas é a fé salvadora. É a fé que faz nós reconhecer que nós somos pecadores e que nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados. É essa fé, irmão, que só vem pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que ter contato com a palavra. Nós temos que ouvir a palavra, para que esta fé, irmãos, venha a ser conhecida por nós. E através desta fé, nós reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Cristo como nosso Salvador. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então nós começamos a ver, irmãos, e enxergar uma nova vida e uma nova esperança. Nós reconhecemos, irmãos, que este mundo para nós não mais nos agrada, não queremos mais as coisas do mundo, mas agora queremos almejar as coisas do céu. Porque o destino do crente, irmãos, é o céu. O destino do crente é as moradas eternas. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, né? Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Então, nós não somos mais cidadãos desse mundo. Temos que viver aqui nesse mundo. Mas agora não temos somente uma lei humana a obedecer. Nós temos as leis de Deus para obedecer. E as leis de Deus são conhecidas através da sua palavra. Por isso que aquele que se converte, irmãos, nos primeiros dias, primeiros tempos da sua conversão, parece que nós temos sede da palavra. E parece que aquela sede, irmãos, mas é algo que está em nós, é algo necessário. Para que eu obedecer, eu tenho que conhecer. Eu não posso obedecer algo que eu não sei, que eu não conheço. E isso quem faz, irmãos, é o próprio Espírito Santo de Deus que está em nós. Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, eu comecei a ler a palavra. Eu comecei a ter desejo de conhecer a palavra. Mas isso quem faz isso, irmãos? O homem natural não tem desejo de ler a palavra, né? Só tem desejo de ler a palavra aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida. Porque o Espírito quer as coisas de Deus. O Espírito não quer mais as coisas do mundo. Quem quer as coisas do mundo é a carne permanece. E é uma luta, irmão, diária da carne contra o Espírito. Mas nós não esqueça que você não está mais sozinho. Você tem alguém que te ajuda. Você tem alguém que está ali dentro de ti, que diz: meu filho, pega a palavra, lê a palavra. E quem nos ensina é o próprio Espírito de Deus. Então todo aquele, irmãos, que aceita Cristo, começa a ter sede da palavra de Deus. Porque está dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos direciona para nós aprender, né, a palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus e conhecer qual é o nosso destino, irmãos. Então a nossa vida começa a mudar, a nossa vida começa a ter outros desejos, irmãos, que nós não tínhamos antes. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo do 6 ao 8, diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo.
sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Foi isso que eu falei, irmãos. Nós não mais almejamos só o mundo, nós temos que viver nesse mundo, nós temos que trabalhar, nós temos que nos sustentar. Mas isso não é mais a nossa prioridade. A prioridade daquele que verdadeiramente aceita Cristo e que ouve a voz do Espírito Santo, como eu falei, é um dia estarmos no céu, né? Mas temos confiança, desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, né? Porque é lá o nosso destino, irmãos. Lá é o nosso destino. Se você olhar para o mundo hoje, irmãos, o que tem no mundo, né, de bom? Só maldade, atrocidade, tudo, irmãos, né? Hoje o mundo diz que tudo que aquilo que para Deus é certo, no mundo é errado, né? O mundo diz que tudo aquilo que nós buscamos hoje é errado, né? O mundo caminha para um lado e nós caminhamos para o outro. O nosso destino, irmãos, é o céu. Então nós caminhamos, né, para encontrar o nosso Salvador. Andemos, irmãos. Outra fato interessante, irmãos, que nós que aceitamos a Cristo, né, e nessa nova vida, nós não mais ficamos parados. Nós não aceitamos a Cristo para permanecer parado, né? Nós temos que andar, nós temos que nos mover, né? Nós temos que ter um alvo. E o nosso alvo é Cristo, irmãos. Então essa nova vida, irmão, nos faz nos mover, né? Eu lembrando da minha vida, da minha conversão, irmãos, né, que Deus, Ele nos leva, né? Ele nos leva. E eu, quando congregava na outra igreja, irmãos, como eu falei para os irmãos, eu comecei a ter desejo da palavra. Comecei a ler a palavra. E eu, quando comecei a ler a palavra, o Espírito Santo nos começa a nos dar entendimento. Fiquei por um tempo naquela denominação, mas chegou um tempo que aquilo que eu lia na palavra não condizia com o que eu estava sendo ensinado. Então o Espírito Santo me disse: não, você não pode mais ficar aqui, né? Não pode mais. E isso é o Espírito Santo que nos dá. E eu ainda tentei ficar, irmãos. Tentei, porque na igreja a gente se relaciona com pessoas. A gente aprende a amar as pessoas, né? E eu estava lá preso pelo amor que eu tinha às pessoas. Mas eu tinha que me mover. Assim como Abraão teve que sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para um lugar que ele nem sabia que ia. Por isso que ele é o pai da fé, né? Ele obedeceu sem saber para onde ele ia. Então muitas vezes, irmãos, nós conhecemos Jesus num lugar, mas não é ali o nosso lugar. Nós temos que andar para outro lugar. Porque por isso faz parte da nossa caminhada. Pode ver, todos os homens de Deus tiveram que sair, tiveram que deixar alguma coisa. Abraão deixou a sua terra, a sua parentela e foi para um lugar que Deus lhe mostraria. E eu tive que me mover daquele lugar. Por quê? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Como eu disse, irmãos, agora nós não obedecemos mais. Agora nós obedecemos e queremos ser fiéis a Deus. E muitas vezes a fidelidade exige decisões, exige posicionamento da nossa parte. Eu poderia ficar lá, eu era reconhecido lá, eu tinha um cargo lá, mas eu não queria, eu não posso ficar para agradar a Deus. Eu tenho que agradar aos homens, eu tenho que agradar a Deus. Então eu saio de lá, fui para outro lugar, oramos também com a minha esposa e Deus nos direcionou para estarmos indo para a Assembleia de Deus. Tudo é pelo Espírito, irmãos. E tudo tem um tempo determinado. Deus tinha o meu propósito de estar ali, né? Não foi perdido o tempo, porque muitas coisas que eu vivi lá, irmãos, são experiências que nós trazemos para a nossa vida. Mas ali não era o meu, né? Eu poderia ter dito, não, eu vou ficar aqui tá bom, né? Aqui eu sou reconhecido, aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho as minhas funções. Não, mas deixei tudo e fui, me movi daquele lugar, né? E assim a nossa vida com Cristo. Não devemos nos acomodar, irmãos, mas devemos ser obedientes à palavra de Deus. E estamos aqui então nesta noite em nome de Jesus. Então a primeira, nesta nova vida, irmãos, como eu disse, andemos em novidade de vida. Agora aquela velha vida morreu, agora nós temos uma nova vida, uma nova história. E essa história que nós escrevemos, ela é escrita por Deus, irmãos. Tem a direção de Deus.
Porque quando Deus nos chama, irmãos, Ele já tem um trajeto para nós. Por isso que nós falamos que alguns têm, às vezes, que o irmão saiu do caminho, né? Porque ele estava indo, né? Mas saiu, ou parou no caminho, né? Nós não devemos sair do caminho e nem parar no caminho. Nós temos que estar sempre em movimento, porque o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o céu. Irmãos, e nessa nova vida, nesse novo relacionamento, nessa nova experiência que nós temos, como eu já falei, nós passamos a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Comunhão. O homem sem Deus, sem Jesus, ele não tem a comunhão do Espírito Santo. Mas o homem que aceita Cristo, o homem que se arrepende de seus pecados, ele começa a ter comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem para fazer morada dentro de nós. Gálatas 5, 16, 18 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ser guiado pelo espírito, irmãos, ou seja, ser direcionado pelo espírito. E eu digo aos irmãos, que o Espírito Santo, ele nos guia e nos ensina todas as coisas. E todos os dias ele está nos falando. Todo dia ele está nos direcionando, né? Para quê? Para que a cada dia nós aproximemos mais do nosso Deus. Quando nós temos desejo de orar, não é da carne, é do Espírito, irmãos. Quando nós temos desejo de vir na casa de Deus, não é da carne, é do Espírito, né? Quando nós temos desejo de fazer algo para Deus, né? Tudo é pelo Espírito. Deus, ele te dá um dom, te dá um talento. Deus não nos chama, como eu disse, para nos ficar sentado no nosso banco. Não, Ele quer que nós estejamos em movimento. Ele quer que nós venhamos a fazer algo. E todos nós, irmãos, recebemos algo para fazer ao Senhor. Todos nós, porque nós somos membros de um corpo, ou seja, o membro tem uma função. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então você tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Se é o ministério da oração, ore. Se é o ministério do louvor, cante, né? Se é o ministério de evangelizar, evangelize. Mas não fique parado. Nós temos que estar em movimento. Deus nos chamou para nos movermos, irmãos. Atos 5,32 diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Obediência, irmãos, é obedecer à direção de Deus. Nós somos, a primeira testemunha somos nós mesmos, irmãos, porque nós começamos a testemunhar as mudanças que acontecem na nossa vida. Nós éramos de um jeito, nós passamos agora com Cristo a ser transformados. Deus começa a tirar aquilo que não é necessário, aquilo que era voltado para o mundo, para a carne, e nós começamos a ter novos desejos, irmãos, novas vontades. Todos nós, irmãos, somos, antes de aceitar a Cristo, somos presos a alguma coisa. Eu era preso, tinha vícios, eu tinha práticas, irmãos, que não eram boas para mim e nem para a minha família. Eu era viciado em jogo de futebol. Eu não poderia, se me convidasse qualquer hora do dia, não importava o que eu fazia, não importava a minha família, eu ia. Aquilo estava me prejudicando, né? Mas no momento que eu aceitei a Cristo, irmãos, eu comecei a deixar. E isso acontece, irmãos, naturalmente. Deus vai regenerando, Deus vai tirando, como eu disse, Deus vai tirando aquilo que não é necessário mais, aquilo que é da carne, e vai colocando nós novos desejos. Só que eu tenho que obedecer e eu tenho que reconhecer. E muitas das coisas que eu tinha na minha vida, irmãos, não foi simplesmente eu aceitar, mas eu reconhecer e pedir para Deus me tirar. Isso quem revela é o Espírito Santo. Se você tem algo que não consegue vencer, como eu tinha, peça a Deus. Eu me ajoelhava todos os dias e pedia: Senhor, tira isso, me liberta disso, né? Porque você tem a sua vontade. Você pode não fazer a vontade de Deus, se você não quiser. Mas se você quer vencer aquele vício ou aquela prática que não agrada, eu creio que você orando e pedindo para Deus, nós temos que reconhecer. É isso que Deus quer. Deus quer que você reconheça as suas fraquezas. Elas podem até permanecer por um tempo, mas você vai pedir e com fé Deus vai te libertar.
Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós não lutamos, né? Porque a nossa salvação ela é conquistada por esforço, irmãos. Se não houver um esforço da nossa parte, irmãos, né? Se não houver um empenho da nossa parte, irmãos, muitas vezes nós vamos parar nesse caminho. Nós estamos andando, irmãos. E a nossa direção, nosso alvo é Cristo. Irmão, o povo hebreu, quando estava no Egito, eles tiveram que andar também. Eles saíram, né? Foram ali da terra do Egito, do domínio do Egito, e foram por um deserto. Eles andaram pelo deserto. Eles estavam almejando uma promessa, a terra prometida, irmãos. E naquele meio do deserto, muitos pereceram, né? Porque começaram a murmurar de Deus. Deus era um deserto, e deserto não é fácil, mas em nenhum momento faltava o alimento, faltava a água. O povo clamava, Deus enviava. O povo tinha desejo, Deus enviava. Assim é a nossa vida, irmãos. O nosso andar com Deus não é só alegria, tem os seus momentos de deserto, tem os seus momentos que nós vamos ter que clamar. Há momento de sequidão na nossa vida, irmãos, mas tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do processo, porque é no tempo do deserto que os milagres de Deus acontecem. É ali que acontece, irmãos. E isso é fé. Fé é crer naquilo que aos nossos olhos parece impossível. Porque para nós sermos fortalecidos, nós temos que conhecer os milagres de Deus. Uma coisa é eu te falar do milagre que aconteceu na minha vida. Uma coisa é você viver um milagre na tua vida. Aí você vai realmente saber que esse Deus que você aceitou, que Ele existe e que Ele se importa contigo. É diferente, irmãos. Na nossa vida tem que haver milagre de Deus. Tem que haver milagre de Deus. O milagre nos traz uma experiência, irmãos. Milagre é milagre. Glória a Deus. Eu lembro da minha filha, ela nasceu com um probleminha no olho, era uma coisa não muito grave, mas era uma coisa que incomodava. E nós oramos, levamos no médico, e o médico, vamos fazer o tratamento, se não der, vamos ter que fazer uma cirurgia. E um dia eu estava na minha casa, um sábado, e o Espírito disse assim, leva ela para o teu tio, presbítero da igreja. Leva ela, ele vai orar por ela. E naquela manhã se levantou uma luta. Veio uma enxurrada de água, alagou a minha casa. Meu tio mora em Alegrete. Eu disse, não vou mais. Mas aí o Espírito disse, não, vai sim. Aí tivemos que limpar, pegamos o carro e fomos para Alegrete. Cheguei lá, fui na casa dele, uma vez não estava. Aí já estava voltando de volta para Uruguaiana. E cheguei na casa do tio, aí ele estava. Tio, eu vim aqui, minha filha nasceu com esse probleminha, e Deus mandou trazer ela para o senhor orar. Glória a Deus. E oramos. Ele orou por ela, em nome de Jesus. Entramos no carro, a Maria dormiu, e ali naquele trajeto aconteceu um milagre. Nunca mais aquele problema voltou. Chegamos em casa, mas o olho da Maria não está mais, porque ela tinha o canalzinho ali da lágrima, a lágrima fica lubrificando o nosso olho, tem um canal que fica passando o aguinho dela, nasceu fechado. E chegamos, e o olho da Maria estava curado. Milagre de Deus. É isso que nos fortalece, irmãos. O milagre, as experiências com o nosso Deus. Por isso que nós temos que ouvir, ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não vou dizer, não, irmãos, que nós não vamos precisar de um médico. Vamos, mas Deus ainda realiza milagres. Deus ainda realiza milagres. Glória a Deus por isso. Comunhão com o Espírito Santo, isso é importante, irmãos. Comunhão com o Espírito Santo. Nessa nova vida que temos, irmãos, falei de fé, falei de comunhão do Espírito Santo. Outra coisa que acontece, irmãos, nós recebemos em nós o amor de Deus em nosso coração. Ou algo que Deus nos dá nessa nova vida.
nessa nova caminhada. Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Eu digo sempre, irmãos, que antes de nós receber o amor de Deus, nós não sabemos amar verdadeiramente o nosso semelhante. Nós só vamos saber amar mesmo o nosso semelhante quando nós recebemos o amor de Deus. Porque muitos aí fora dizem que amam, matam suas esposas, matam seus filhos. Que amor é esse que mata? Que amor é esse que abusa? Isso não é amor. Que amor é esse que faz o marido trair sua esposa, que casou dizendo que amava? Não é amor. O amor não trai, o amor perdoa, o amor suporta. Eu só digo que nós vamos saber amar mesmo quando nós recebemos o amor de Cristo. Só assim, irmãos. O amor tudo suporta, tudo sofre. É o amor que Jesus demonstrou por nós, né? Ele foi julgado e aquele julgador disse: eu não vejo o pecado nele. Não havia pecado em Jesus. Ele foi condenado pela religião. Os fariseus, doutores da lei, que condenaram Jesus. Mas ele foi sem pecado e não abriu a sua boca, porque era necessário. E Jesus, ali antes de passar pelo Calvário, ele disse: é chegada a minha hora. Não que ele não queria passar, mas ele está dizendo: é chegada a minha hora. Eu vou ter que passar, eu vou ter que sofrer. Jesus sabia que o seu destino era a cruz, mas por amor ele derramou o seu sangue. Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esse é o verdadeiro amor, que nos amou. Cristo nos amou primeiro. Cristo nem nos conhecia, irmãos, nem sabia que nós íamos existir, mas Ele estava morrendo por ti e por mim. A palavra de Deus diz que Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo. Cristo não veio antes nem depois, Ele veio no tempo certo. Tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. A graça, favor imerecível da parte de Deus, irmãos. Mesmo nós sendo pecadores, irmãos, mesmo nós pecando, mesmo aceitando a Cristo, nós pecamos às vezes, mas Ele nos perdoa e nos dá uma oportunidade, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, irmãos. Colossenses 3,14 diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Como eu disse, irmãos, o amor nos faz amar com sinceridade, irmãos. Exemplo, nós não conhecíamos, né? Hoje nós estamos aqui, somos uma família em Cristo, né? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Por que isso, irmãos? Porque Cristo nos conquistou esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Por isso que nós temos que nos amar, nos suportar. Não somos iguais, todos nós somos diferentes. Temos os nossos erros, temos as nossas fraquezas, né? Mas temos que nos amar. Por isso que diz que a palavra: sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Que nós possamos então, irmãos, nos amar, nos importar com o nosso irmão que está do lado. Às vezes não podemos auxiliar com algo, mas uma oração nós podemos fazer. Mas se você pode fazer algo pelo teu irmão, faça. Isso é amor. Isso é retribuir aquilo que Cristo fez por ti. Porque Ele morreu por todos, irmãos. Ele não morreu só por um, por todos. E muitas vezes nós não vivemos verdadeiramente o amor na nossa vida. Não nos importamos muitas vezes com aquele que está sofrendo. Como eu disse, às vezes eu não tenho como ajudar, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho meu ouvido para ouvir. Às vezes, não, mas está lá, deixa que fique lá. Né? O que custa eu ouvir?
Às vezes a pessoa só quer ouvir, ela só quer compartilhar. E nós não se importamos, irmão. Não se importamos. Eu tenho. Tá, mas ele não tem. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus, irmãos. Lá em Alegrete, eu tenho um casal de idosos, né? Sempre nós começamos a ir na igreja, comecei a dar carona para eles. Comecei a dar carona. Meu carro tinha espaço, dava carona. Até hoje a irmã me agradece. E até hoje, com certeza, eu estou nas suas orações. Por que eu fiz isso, irmãos? É se importar. Se importar. É gratidão. Porque alguém morreu por mim. Cristo não morreu só por... Ele morreu por todos, irmãos. Isso é amar a Deus. Nós temos que fazer as obras que Cristo fez. E Cristo morreu por amor, irmãos. E o quarto ponto que eu quero falar, irmãos, é da esperança. Fé, comunhão com o Espírito Santo, amor e esperança. Se não fosse a esperança, irmãos, qual é a nossa esperança hoje, irmãos? É ir morar com Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É uma viva esperança, né? A nossa esperança não está mais lá, irmãos, no mundo, não está no dinheiro, não está numa posição, não. A esperança do crente é Jesus, é a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança, né? Porque esse mundo, irmão, já está condenado. Desde a fundação do mundo, ele já está condenado, irmãos, né? Por causa do pecado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Ou seja, Ele nos gerou, nos deu uma nova vida, né? Vida que é uma nova vida que nasce interiormente em nós. Nós não recebemos outro, é o mesmo corpo, mas dentro de nós foi gerado algo novo, que não é mais voltado para o mundo, para o pecado, mas é voltado para agradar a Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Timóteo 6,17 diz assim: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozarmos. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos. Por isso que a palavra de Deus que diz que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus, porque a sua esperança está no dinheiro que ele tem. Por isso que a palavra mesmo nos diz isso, que é muito difícil, não impossível, que um rico herde o reino de Deus. Por quê? Porque a esperança dele está toda na sua riqueza. Mas só sabemos que essa riqueza, irmãos, para nós não tem mais valor. Agora a nossa riqueza, irmãos, é ser rico para com Deus no céu. É lá que estão os nossos tesouros. É lá que temos que juntar as nossas riquezas. Eu creio que, irmãos, quando Deus escreve o nosso nome no livro da vida, Ele começa a escrever a nossa história lá. Porque os olhos de Deus estão sobre os justos da terra. Todos os dias Deus está nos observando. Todos os dias Deus nos observa. E se Ele nos observa, é para ver algo. É para ver o resultado daquilo que Ele fez por nós. Ele te deu a graça. Será que essa graça eu estou valorizando? Ou estou desprezando aquilo que Deus me deu? Antes cresci na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que a cada dia demonstrar através da nossa vida que valeu a pena Cristo morrer. Que não foi em vão Cristo morrer. Assim como Ele viu em Noé, um homem justo e reto,
Só Noé, irmãos, imagina, numa geração, só um homem era justo e reto. E assim Deus nos observa. Nesta geração perversa, maligna, mas ainda há um povo que foi escolhido. E você faz parte deste povo, o povo de Deus. E os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, irmãos. Por quê? Porque lá você está juntando essas riquezas. O teu galardão, a tua recompensa, irmãos, está lá no céu. Nada que fizemos para Deus aqui não vai ser recompensado. Tudo o que nós fizemos, irmãos, o nosso galardão. Uma coisa é salvação, outra coisa é galardão. Galardão é uma recompensa por algo a mais que tu fez, pelo teu esforço que tu fez, né? Galardão, né? Uma recompensa a mais pelo teu esforço, por servir ao Senhor, por trabalhar no teu trabalho, cuidar da tua família, mas não esquecer de fazer a obra do Senhor. Não é esforço? É esforço, irmãos. Deus é um Deus justo, né? Será que aquele que aceitou e ficou sentadinho no seu banco vai receber a mesma coisa que aquele que aceitou, mas se esforçou, mas que obedeceu o chamado, que pagou o preço? É justo? Deus é um Deus justo. A diferença, irmãos, daquele que se esforça, daquele que renuncia para servir a Deus, que o teu tempo de descanso está servindo a Deus, está fazendo algo que veio às suas mãos. Isso é recompensa de Deus, é esforço. Existe em nós realmente um esforço, irmão, mas tudo tem, né, a sua recompensa. Glória a Deus. Romanos 15, do 1 ao 4. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas do fraco. Irmãos, eu imagino que numa caminhada, que nós estamos numa caminhada, nós estamos andando por um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós aceitamos a causa de Cristo. Nós aceitamos a Cristo. Nós somos seguidores de Cristo, né? E o seguidor de Cristo, todo mundo sabe que quando Cristo entrou nessa terra, escolheu os seus 12 discípulos, e eles tiveram que andar para aprender com Jesus. E a nossa vida é um eterno aprendizado com Deus. Nós continuamos sermos discípulos, ou seja, nós a cada dia estamos aprendendo com Jesus, a cada dia. E para nós aprender, irmãos, nós temos que fazer as obras de Jesus. Os discípulos seguiam Jesus, os discípulos viam os milagres que Jesus fazia, os discípulos escutavam os ensinamentos de Jesus, né? E é isso que nós continuamos a fazer, irmãos. Quando nós viemos aqui, ouvimos a palavra, você está ouvindo, você está aprendendo de Jesus. Quando Deus te usa para fazer algo, né, para orar e o enfermo sendo curado, você está fazendo algo, você está manifestando o poder de Deus, né? E a nossa vida é um eterno aprendizado com Jesus. Tudo Deus nos chama, Deus nos capacita, irmãos. É Ele que nos capacita a estar aqui. Eu nunca imaginei, irmãos, que estaria, né, hoje dirigindo uma congregação. Quando iniciei a minha caminhada com Cristo, nunca imaginei que poderia chegar, né? Haviam promessas, haviam sonhos, né? Mas eu só cheguei aqui porque eu não parei. Eu não me acomodei no caminho. Quando eu não tinha nada para fazer, quando eu não tinha uma função ainda na igreja, por isso que eu digo, aquele que aceita Cristo, que ouve o Espírito Santo, nunca vai ficar parado. Porque mesmo que você não tenha uma função dentro da igreja, Deus vai te dar algo para fazer, relacionado à sua obra.
E Deus me deu, irmãos, faz reuniões na tua casa, faz reuniões nas famílias. E por 10 anos eu refiz reuniões. Todas as segundas-feiras eu me reunia, preparava um estudo, preparava tudo como se fosse uma igreja. E eu fazia, porque aquilo Deus colocou no meu coração. Eu tinha que fazer algo. Nós não podemos ficar parados. Jesus não nos chama para nós ficar parados, só para nos dar uma salvação. Ele quer que nós venhamos fazer algo para o seu reino. E para isso Ele nos dá o seu Espírito. E eu fiquei desse tempo, irmãos, fazendo, né? Comuniquei os meus pastores, eu faço assim. Mas era algo que Deus colocou no meu coração, né? Todas as segundas-feiras me reunia com alguns amigos, famílias, e toda segunda-feira fazia o nosso culto do lar. Ali pregava a palavra, ali cantávamos hinos, e ali muitas pessoas ouviram a mensagem. Uns aceitaram, outros não aceitaram, mas o evangelho foi semeado nos corações. Aquelas almas que ali Deus tinha colocado na minha vida, eu anunciei a palavra. É isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. Nós não precisamos ter um cargo dentro da igreja para trabalhar para Jesus. Não precisamos disso, irmãos. Vim para a Assembleia de Deus, não tinha nenhum cargo, mas não vou ficar parado. O que eu vou fazer? O Espírito Santo disse: vai servir lanche na escolinha. E eu me levantava todos os domingos com a minha esposa e servia lanche para as crianças. Não devemos ficar parados. Ah, mas ninguém vê. Não, Deus vê. E ninguém precisa ficar sabendo, irmãos. Nós não temos que divulgar aquilo que nós fazemos para Deus, porque os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Nós temos que ser obedientes a Deus. E foi um tempo muito bom viver crianças ali, recebendo a palavra e recebendo um alimento. Glória a Deus. Tudo, irmãos, tem valor para Deus. Seja a mínima coisa que você faça, só a eternidade vai revelar. E Deus escreve uma história na nossa vida. Cheguei em Uruguaiana, ninguém me conhecia. Vou servir lanche para as crianças lá na Mascarenhas. Mesma coisa. Deus me iniciando pelas crianças. Preparava o lanche, levava, abençoando aqueles que precisavam. Isso é amar. Crianças carentes. Não precisamos ter cargo para fazer a obra. Precisamos ser somente obedientes ao Espírito Santo. E qual é a minha esperança? Que aquelas crianças que estavam recebendo o pão, mas recebiam também a palavra, que elas também alcancem a salvação. A esperança não é só para mim, a esperança é para aquele que eu estou semeando também, irmãos. A esperança é naquele coração que recebe. Essa é a esperança que tem que nos mover, porque não é nós, irmãos. Nós só somos um instrumento na mão de Deus. É só isso que somos. Não temos nenhum merecimento por isso. Mas Deus quer nos usar. E muitas vezes ficamos parados. Não obedecemos a voz de Deus. Tá bom, eu tenho a salvação. Mas Deus não quer somente a salvação. Deus quer usar as tuas mãos. Deus quer usar a tua boca. Ele que nos capacita, Ele que nos chama, irmãos. Ele quer que essa graça, nós valorizamos essa graça. Será que Ele só nos salvou para nós ser salvos e não fazer nada? Não. Deus não quer só nos salvar. Deus quer que nós sejamos instrumentos dessa graça. Você é um instrumento, você é alguém que pode fazer algo. Glória a Deus. Irmãos, a minha mensagem é assim. Mensagem é sobre a palavra, é aquilo que Deus colocou no meu coração, é as experiências que temos, como eu digo, a experiência que nos faz realmente saber que esse Deus existe. As nossas experiências e o nosso encontro com Deus. Um dia Deus me mostrou tudo aquilo, eu estava numa igreja que muitas coisas eles não acreditavam, mas eu acreditava. E eu orava para que aquilo acontecesse na minha vida.
Eles não criam, mas eu cria. E eu buscava. E um dia fui pegar o rapaz que eu estava dando carona e disse: hoje o culto vai ser diferente. Ele entrou no carro e me disse isso. Fiquei, naquele momento. Hoje o culto vai ser diferente. Fomos por culto, uma reunião de oração, terça-feira. Começamos o culto. Deus toma o rapaz lá, pelo Espírito, estava louvando. A glória de Deus tomou. E tudo aquilo que eu lia e cria aconteceu. Tudo aquilo, irmãos. Ali eu tive um encontro com Deus. Ali eu conheci Deus, não por palavra, mas pela presença dEle na minha vida. Ali eu vi que eu não sou nada diante de Deus. Que esse Deus é amor e Ele tem poder para curar. Línguas estranhas teve naquele culto, que nunca tinha. Profecias teve naquele culto. Por quê? Porque nós temos que crer e nós temos que buscar. E antes disso teve muito tempo de oração. Todas as noites nós orávamos. Sede de Deus, vontade de conhecer Deus, vontade de ver o poder de Deus. É andar, isso é desejar, isso não é parar. Deus não nos chama para ficar parados, irmãos. Ele quer que nós venhamos andar. Andar. É no andar que nós vemos os milagres. É no andar que nós conhecemos a Deus. Glória a Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Andemos em novidade de vida. Aquela velha vida se foi. Agora é novas experiências. Novos milagres. Às vezes ficamos parados, não vemos milagres. Temos que ver milagres. Você tem que exercer a sua fé. A fé sem obras, ela é morta. Não tem valor. Você tem que praticar. Glória a Deus. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Vou passar ao pastor Leandro. Ele vai fazer o convite. Eu sou grato a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.